E se eu te dissesse que o silêncio pode ser mais cortante que qualquer palavra? Que existe um espaço invisível entre o som e o nada, onde o narcisista perde o controle e revela sua verdadeira fragilidade? Carl Jung dizia que o inconsciente reage não apenas ao que é dito, mas ao que é negado. E é nesse vazio, nesse abismo de ausência, que a máscara começa a rachar. Mas cuidado, compreender isso é como segurar fogo nas mãos. Uma vez que você enxerga, não há como voltar atrás. Você já percebeu como alguns olhares incomodam mais do que gritos? Como uma presença firme, sem explicações, é capaz de desarmar até a mente mais manipuladora? Jung chamava isso de confronto silencioso com a sombra. Um ato que não precisa de palco, mas que ecoa como um trovão dentro da mente de quem não suporta perder o controle. E talvez o que você vai descobrir hoje não seja apenas sobre o narcisista, mas sobre o poder que você não sabia que tinha. O narcisista vive do reflexo que arranca dos outros. Precisa da sua reação como o fogo precisa do oxigênio. Mas o que acontece quando você fecha as janelas, apaga as chamas e deixa que ele se encare no escuro? Há um terror antigo, primitivo, que desperta quando a pessoa que ele tenta dominar não responde ao chamado. E é nesse silêncio que a estrutura de controle começa a se desintegrar. Mas como sustentar esse silêncio sem se perder nele? Carl Jung nos alertou. Há segredos que não podem ser revelados sem preparar o espírito. O silêncio mortal é uma arma, mas também uma prova, uma travessia interna que exige mais força do que qualquer confronto aberto. Não é apenas calar-se, é habitar o vazio de tal forma que o outro não consiga escapar de si mesmo. E a questão é, você está pronto para entrar nesse território onde cada segundo sem resposta é um golpe preciso contra o ego inflado do seu inimigo? O que vou te mostrar é o que nunca foi dito em voz alta, e talvez por isso seja tão perigoso. Estamos falando de um código psicológico que Jung apenas insinuou e que poucos ousaram decifrar. Um método que transforma a ausência em presença absoluta e que faz até o manipulador mais habilidoso implorar por um som, um gesto, qualquer sinal de que ainda tem você na palma da mão. Mas aqui, no silêncio, você não está mais preso. E quando entender como isso funciona, talvez já seja tarde demais para ele. O silêncio, ele nunca é apenas ausência de som. Ele é um campo, um espaço vivo, onde forças invisíveis se movem e verdades não ditas se tornam impossíveis de ignorar. O narcisista odeia esse lugar porque nele não há eco para sua própria voz. Jung sabia que o inconsciente fala alto quando o mundo cala, e é nesse vazio que a máscara do controle começa a trincar. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que no instante em que não responde, algo dentro do outro se agita, nervoso, procurando desesperadamente um ponto de apoio que não existe mais. É nesse instante que o jogo muda. O narcisista espera o seu olhar, a sua defesa, a sua reação, qualquer coisa que o mantenha no papel de quem dita as regras. Mas quando você se retira do tabuleiro e permanece imóvel, algo nele começa a implodir. Não é você que desaparece, é ele que se perde. E isso não se trata apenas de vingança ou resistência, mas de um retorno silencioso ao próprio centro, onde sua energia não é mais alimento para ninguém. Você sente essa diferença. Carl Jung dizia que todo encontro é, no fundo, um encontro com nós mesmos. O narcisista que você enfrenta é, em parte, o espelho de algo que habita dentro de você. Talvez uma ferida antiga, talvez uma sombra que evitou encarar. Por isso, o silêncio é tão mortal. Ele não destrói só o outro, ele revela o que você vinha escondendo de si mesmo. É por isso que muitos não suportam a quietude, porque ela traz à tona perguntas que não querem responder. Nesse território, o silêncio é mais do que uma estratégia. Ele é um portal, um limiar onde você se vê obrigado a permanecer firme, enquanto o outro tenta te arrastar de volta para a dança do caos. Cada segundo de quietude é como um golpe invisível que não pode ser medido, mas que enfraquece o controle do outro com precisão.
E enquanto ele tenta entender o que aconteceu, você se fortalece naquilo que sempre esteve em você, mas que só agora começa a reconhecer. E então, algo começa a mudar. A atenção que antes o prendia ao jogo dele se transforma em uma estranha calma. Você percebe que não precisa provar nada, justificar nada, explicar nada. É aqui que o silêncio se torna presença, uma presença que ocupa espaço, que é impossível de ignorar. E o narcisista, acostumado a ditar o ritmo, começa a sentir que perdeu a batida. Ele ainda não sabe, mas está dançando sozinho. O que ele não entende é que o silêncio não é um recuo, mas uma tomada de poder. Não há ataque visível, não há guerra aberta, mas existe um deslocamento profundo. Jung sabia que a psique teme o vazio porque nele não há distrações, não há cortinas, apenas o que é real. E nesse real, o narcisista não encontra o combustível que o mantém vivo. O que sobra é ele nu, diante de si mesmo. E você sente o peso dessa virada, percebe como a cada instante sem resposta, você está conduzindo o outro para um território onde ele não sabe andar. Esse é o momento em que a ansiedade dele cresce, em que ele tenta de tudo para te provocar, para te fazer quebrar o pacto com o silêncio. Mas se você sustenta, algo inevitável acontece. Ele começa a se revelar de um jeito que nunca quis. O silêncio também é um espelho. E no reflexo, o narcisista vê não a imagem inflada que construiu, mas o vazio que tenta evitar a qualquer custo. Esse confronto interno é insuportável para ele, porque exige que olhe para o que é sem as máscaras que colecionou. E enquanto ele tenta escapar, o que mais teme acontece. O controle escorre por entre os dedos. Você, nesse ponto, já começa a entender que o silêncio não é apenas uma ausência. Ele é um campo energético denso, um manto invisível que envolve a situação e a molda. É nesse manto que o narcisista se perde e você se encontra. E talvez, só talvez, esse seja o começo da verdadeira libertação. Mas a pergunta que resta e que você vai precisar encarar até o fim é: será que você aguenta permanecer nesse lugar até que ele não tenha mais para onde ir? Porque é aí que o jogo termina e que algo muito maior começa. Agora chegamos ao segundo golpe. E é aqui que a maioria falha, porque ao contrário do primeiro, ele não se sustenta apenas na ausência, mas naquilo que Jung chamaria de presença invisível. É o golpe da sombra refletida. Não é mais só o silêncio mortal que paralisa, é a forma como você se torna um espelho opaco, que devolve ao narcisista fragmentos distorcidos de si mesmo, obrigando-o a encarar não o que ele quer ver, mas o que ele teme profundamente. Esse golpe não se dá com palavras afiadas, nem com gestos calculados, mas com uma postura que parece passiva, e ainda assim desmonta o controle dele camada por camada. Jung dizia que toda relação de poder é, na essência, um pacto inconsciente. O narcisista oferece a ilusão de controle e o outro oferece reação. No segundo golpe, você quebra esse pacto. Não há entrega de energia, não há a emoção que ele espera absorver, mas há algo pior para ele: o vazio devolvendo seu próprio reflexo. Imagine um predador que se alimenta da fuga da presa, mas encontra um olhar fixo e imóvel, não de medo, mas de um reconhecimento frio e impassível. Esse olhar não é neutro, é como se dissesse: eu sei quem você é e não estou mais jogando o seu jogo. Esse golpe é mortal, porque ele toca na ferida mais profunda do narcisista, a de não ser reconhecido pelo seu eu idealizado. Ele vive para que o mundo confirme essa máscara brilhante que veste. E quando encontra alguém que não só se recusa a confirmar, como ainda o devolve à sua forma crua, ele sente o colapso interno começar. Jung chamaria isso de invasão da sombra, quando o material reprimido e indesejado da psique irrompe a superfície, sem filtros, sem aviso, sem como controlar. Mas aqui está o segredo. Para aplicar esse golpe, você precisa dominar algo que poucos conseguem: o controle absoluto da sua própria sombra. Porque o narcisista vai tentar usar todas as fissuras internas que encontrar para te arrastar de volta. Ele vai cutucar as tuas inseguranças, explorar as tuas culpas, provocar a tua raiva. Ele sabe que se você se perder por dentro,
o golpe se desfaz. É por isso que esse passo exige não apenas frieza, mas uma consciência afiada de cada parte de você que ainda reage a ele. E quando você domina esse estado, algo muda na dinâmica. Ele começa a se sentir observado não como quer, mas como teme. Não é uma observação de admiração, nem de ressentimento, é uma observação de clareza. E clareza é insuportável para quem vive de ilusões. Essa percepção invisível age como ácido na sua fachada, corroendo-a lentamente. Ele tenta compensar aumentando o volume, criando drama, buscando excessos, mas nada cola, porque o seu silêncio agora é acompanhado de algo mais. A presença de quem já viu o bastidor e não pode mais ser enganado. O segundo golpe não é sobre ferir, é sobre expor. É como acender uma luz fria e direta sobre algo que sempre viveu nas sombras. O narcisista sente que cada frase dele é devolvida a si mesmo, como um eco que carrega o peso do ridículo, do vazio, da manipulação que já não encontra chão. Você não responde com ofensa, mas com uma neutralidade que não é apática. É carregada de uma energia densa que diz: eu sei. E esse saber é o que desarma. Jung acreditava que quando confrontada com a própria sombra, a pessoa tem duas escolhas: integrar ou se desintegrar. O narcisista, por definição, resiste à integração, e é por isso que esse golpe é devastador. Ele não suporta a visão crua de si mesmo, e a ausência de sua validação externa cria um desespero silencioso. É como se o ar rareasse e cada tentativa de respirar ficasse mais difícil. A pressão aumenta e ele começa a se mover de forma errática, tentando recuperar a narrativa. Mas nesse ponto, você já não está mais na narrativa dele. O campo virou. O que antes era você tentando se defender, agora é ele tentando se proteger de você. Não porque você o atacou, mas porque você deixou que ele se visse sem a maquiagem do ego. E ver-se assim é como encarar um espelho trincado. Não importa onde olhe, a imagem está fragmentada. O que antes era sólido começa a se desfazer e ele sente, talvez pela primeira vez, que não é invencível. O segundo golpe é mais perigoso que o primeiro, porque ele mexe com territórios internos que o narcisista passa a vida inteira evitando. É por isso que, se o primeiro golpe o deixa inseguro, o segundo o deixa vulnerável. É aqui que ele começa a evitar contato visual, a mudar o assunto, a criar distâncias súbitas. Ele sabe que cada segundo diante de você é um risco, porque não consegue prever como essa energia vai mexer com ele. E aqui, a sua postura é tudo. Não ceder, não recuar, não entrar no jogo, apenas permanecer. O tempo, neste golpe, trabalha a seu favor. Cada minuto que ele passa diante desse espelho invisível é um minuto em que sua estrutura interna se enfraquece. E mesmo que ele tente se recompor depois, algo já foi quebrado. Um pedaço do controle dele já não existe mais. E é nesse espaço que você começa a ver que talvez o mais letal não seja o silêncio absoluto, mas a combinação dele com a visão que o outro não suporta. Se você sustentar essa presença, o narcisista começará a sentir que já não é o mesmo ao seu lado. O segundo golpe não termina com um ato visível. Ele se arrasta, silencioso, até o dia em que ele mesmo percebe que perdeu algo que não consegue recuperar. E quando esse momento chega, não há palavra que possa desfazer o que foi feito. Ele sabe e você sabe. E isso muda tudo. Agora deixa eu te levar para um lugar ainda mais fundo. O terceiro golpe não tem forma, não tem borda, e justamente por isso é o mais perigoso de todos. Ele se chama desidentificação silenciosa. Não é você indo embora. Não é você cortando contato de modo teatral. Não é sequer você mudando o tom da voz. É você dissolvendo a cola psíquica que mantém o narcisista grudado ao seu campo emocional. Jung falava da energia que se fixa nas imagens, nas personas, nos mitos pessoais que carregamos sem perceber. É ali que esse golpe age. Quando você deixa de ser o personagem designado no teatro interno dele, a fonte, a presa, o aplauso, a culpa,
Algo desmorona sem fazer barulho. Não há anúncio, não há aviso. Há um deslocamento sutil, como quando a maré recua e de repente o navio percebe que já não flutua no mesmo nível. É aqui que o narcisista entra em pânico silencioso, porque o roteiro que mantinha sua fantasia acesa não encontra mais o ator principal. O terceiro golpe começa quando você, por dentro, retira o direito que ele tomou de definir quem você é. Parece simples, mas é uma ruptura tectônica. O narcisista não vive apenas do que você diz. Ele vive da sua crença invisível de que precisa provar algo, consertar algo, salvar algo. Ele vive da sua culpa e do seu senso de missão. E Jung nos lembra, onde há compulsão, há sombra. Quando a compulsão é vista, nomeada e acolhida, ela perde o ímã. Você sente a diferença? É o instante em que você percebe que não precisa convencer, nem ajustar, nem entregar uma nova versão de si para ser validado. Você abandona o ringue psíquico. E então, o narcisista procura o seu antigo eu, aquele que cedia, que explicava, que se justificava e não encontra. Ele grita por portas que já não existem. Nesse ponto, a projeção começa a voltar para a origem. Jung descreve esse retorno como algo inevitável, quando o outro recusa firme e silenciosamente ser tela para o filme alheio. O terceiro golpe atua como um ritual invisível. Você devolve ao narcisista tudo o que não é seu, sem acusações, sem discursos, sem a necessidade de que ele concorde. O que é dele retorna como um bumerangue psíquico, e o que é seu, finalmente, volta para suas mãos. Estranho como esse retorno pesa, não é? A princípio pode doer, porque ao recolher as partes de si que estavam espalhadas na relação, você sente o peso do que delegou, sente a responsabilidade de se tornar inteiro. E é justamente essa inteireza que o narcisista não suporta ver. A sua inteireza é o colapso do feitiço. Existe um detalhe que transforma esse golpe numa arma quase implacável. Você não demonstra fome. O narcisista fareja carência, percebe fissuras, vive das microexpressões que dizem, por favor, olhe para mim, me reconheça, me confirme. No terceiro golpe, você sustenta uma serenidade que não é cínica, não é fria, não é teatral. É um assentamento do ser. É uma postura de quem já não negocia seu valor, de quem não precisa ganhar a discussão porque já ganhou a si mesmo. Essa serenidade é o que mais assusta, porque ela não pode ser comprada com promessas, não pode ser rompida com provocações, não pode ser manipulada por ameaças. Ela é um chão novo, e quando você pisa nesse chão, o outro percebe que os truques já não funcionam. O narcisista responde como sempre responde, tentando retomar o ritmo pela confusão. Vai surgir um pedido aparentemente inocente, um elogio envenenado, uma crise de última hora criada sob medida para reabrir a antiga ferida. Você conseguirá ouvir o chamado? Conseguirá perceber a isca coberta de açúcar? O terceiro golpe exige olhos treinados para a sutileza. Jung dizia que a psique fala em símbolos. Aqui, o símbolo é a repetição. Aquela frase que ele sempre usa para te puxar de volta, aquele gesto que sempre te ativa, aquela lembrança que sempre te desmonta. Quando o símbolo aparece e você o reconhece, o pacto se desfaz. Você enxerga, e essa visão é a chave que gira por dentro. Nada explode, nada dramatiza, apenas perde o efeito. Nesse território, sua linguagem muda. Você não over-explica, não se justifica, não abre seu coração onde ele será usado como arma. Você fala pouco, e quando fala, faz isso de um lugar inteiro. Palavras simples, afirmativas, sem subtexto de pedido. O terceiro golpe lapida o timbre, e o timbre carrega uma assinatura energética que o narcisista não controla. É como se o corpo escutasse antes do ouvido. Ele sente que perdeu a administração da sua frequência e tenta subir o tom, tenta desqualificar, tenta minimizar. Mas a desidentificação já aconteceu. O que você era, naquele cenário, já não é. A beleza sombria deste golpe está no que ele faz com você. Há um retorno do instinto, um resgate da intuição
intuição que estava embotada pelo ruído da manipulação. Você começa a perceber microcorrentes de energia dentro de si, micro-reações que antes te arrastavam e agora só passam, como marés distantes. Jung chamaria isso de aproximação do self, esse centro organizador que não grita, mas orienta. E, curiosamente, quando você começa a orbitá-lo, a necessidade de vencer o narcisista desaparece. O que fica é a necessidade de não perder a si. O foco muda de lugar e o jogo fica sem sentido. Um jogo sem sentido não se sustenta. Quem precisa de plateia para existir não resiste a um palco vazio. O narcisista, então, faz a última tentativa, oferecer aquilo que você sempre quis ouvir. Promessas de mudança, confissões confessionais, lágrimas de ocasião. O terceiro golpe te prepara para atravessar esse teatro sem ceder ao encanto. Você assiste, mas não entra. Observe o corpo. Quando a mentira vem travestida de verdade, o corpo sabe. Há uma pequena contração, uma leve dissonância, um cheiro de verniz fresco cobrindo madeira antiga. A mente quer acreditar, porque a esperança é uma droga poderosa. O corpo recua porque reconhece o padrão. Siga o corpo. O narcisista, ao notar que a porta que sempre se abria agora está trancada por dentro, sente o desespero crescer como um animal preso. Ele não entende a língua do seu silêncio, menos ainda entende a gramática da sua ausência emocional. Há quem confunda o terceiro golpe com indiferença. Não é indiferença, é presença seletiva. Você continua presente para o que é verdadeiro em você e ausente para o que é falso no outro. Esse refinamento é o que o desarma. Indiferença ainda é um tipo de reação, um espelho em negativo. Presença seletiva não reflete. Presença seletiva não devolve. Presença seletiva não entra em órbita. Ela permanece em seu próprio eixo. Eixos não giram em torno de satélites. E quando você ocupa seu eixo, tudo ao redor é reorganizado dentro da lei de um novo centro. O narcisista não tem como operar em gravidade alheia. Nessa altura, as máscaras começam a cair em efeito dominó. Pessoas ao redor, que antes eram capturadas pela aura performática, começam a perceber rachaduras. O terceiro golpe tem um efeito colateral curioso. Ele altera o campo não só entre vocês dois, mas também a percepção coletiva, porque você, ao mudar sua frequência, retira do narcisista o certificado social que vinha do seu antigo consentimento. Você era a prova viva que ele usava. Quando você deixa de ser, o tribunal interno dele entra em colapso. Não há veredito, não há aplauso, não há absolvição. Só há silêncio, e este silêncio não é o do primeiro golpe, é um silêncio posterior, habitado por uma força que o outro não consegue nomear. Você pode sentir medo ao sustentar esse lugar. É natural. Romper a identificação com velhos papéis dói como se uma pele antiga fosse arrancada. Mas a dor aqui é a dor da cura, a ardência que acompanha o tecido que se recompõe. Jung jamais romantizou a individuação. Ele sabia que é um processo de morte e renascimento. O terceiro golpe não mata o narcisista. Ele mata a sua função dentro da psique do narcisista. E isso é tudo. Sem a função, sem a tarefa psíquica de te usar como fonte, ele terá de buscar outro palco ou encarar a própria sombra. Qual caminho ele escolherá não é problema seu. Seu trabalho é permanecer fiel ao que viu. Talvez você ainda se pergunte, e se eu escorregar? E se eu responder? E se eu voltar ao velho ciclo? O terceiro golpe não exige perfeição, exige retorno. Se cair, volte. Se reagir, recupere-se. Se falar demais, silencie de novo. Cada retorno fortalece o novo eixo. Cada retorno comunica ao seu inconsciente que esse é o caminho. E a cada retorno, o narcisista percebe um pouco mais que a antiga engenharia não liga, que o antigo fio não conduz, que a antiga senha não abre porta alguma. Aos poucos, ele desiste, ou enlouquece tentando. Em ambos os casos, você já não está mais disponível. E então, num dia qualquer, sem cerimônia, você nota que não sente mais a presença dele dentro de si. Não é que ele tenha desaparecido do mundo. Ele desapareceu do seu corpo psíquico. É como se um ruído antigo tivesse sido desligado.
há espaço, há ar, há vida. Esse é o rastro do terceiro golpe. Não deixa fogos, não deixa bandeiras, não deixa troféus, deixa uma clareira. E nessa clareira, algo novo começa a germinar. Algo que não precisa ser explicado nem anunciado, apenas vivido. E quando isso acontece, o que antes parecia uma guerra se revela pelo que sempre foi. Um convite duro, mas sagrado, para você voltar a si. Quer seguir? Eu posso te conduzir mais fundo. O quarto golpe é o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais desestabilizador. Ele não age pela força do silêncio puro, nem apenas pela devolução do reflexo ou pela desidentificação. Ele atua no campo invisível da retirada emocional total, não física, não aparente, mas interna. É quando você permanece presente no ambiente, falando, interagindo, mas já não existe nenhum canal de acesso ao seu núcleo. Jung descrevia algo semelhante ao falar sobre a função transcendente da psique, o momento em que, após atravessar a sombra, você se posiciona num ponto de observação que não é arrastado pela tempestade. O quarto golpe é exatamente isso, um estado de não reatividade tão profundo que o narcisista percebe, pela primeira vez, que não consegue mais te afetar, mesmo estando perto. Esse golpe é devastador, porque até então o narcisista ainda acreditava que poderia, em algum momento, encontrar uma brecha para reconectar-se ao antigo fluxo de energia que você lhe fornecia. No quarto golpe, ele descobre que essa fonte não está apenas interrompida, ela foi desativada. Você pode sorrir, pode ouvir, pode até concordar com algo que ele diz, mas não há vibração interna respondendo à manipulação. É como falar para uma montanha. O som pode bater e voltar, mas a montanha não se move. E esse vazio interno, que agora é seu território seguro, é insuportável para quem vive do controle. Não é ausência de emoção, é proteção sagrada da sua energia vital. Jung falava que o inconsciente coletivo se sustenta em vínculos invisíveis, e o narcisista é mestre em amarrar esses vínculos para se alimentar. O quarto golpe corta os fios sem fazer ruído. Não há briga, não há discurso, não há rompimento dramático. Você simplesmente deixa de estar disponível em um nível que não pode ser explicado em palavras. É um corte energético. E a beleza sombria desse golpe é que, como ele acontece em silêncio, o narcisista demora para perceber. Ele tenta as mesmas estratégias, repete as mesmas frases, aciona as mesmas memórias, mas ao não obter reação genuína, começa a se sentir como um ator que continua falando num palco onde a plateia já foi embora. O impacto psicológico desse golpe é profundo. Até o terceiro golpe, ele ainda podia se convencer de que você estava na defensiva ou tentando fazer um jogo. No quarto golpe, ele percebe que algo mais sério aconteceu. Você não está mais no tabuleiro. Não é resistência, não é luta. É a neutralidade absoluta, a não adesão. E essa não adesão o obriga a confrontar uma realidade que ele teme mais do que qualquer exposição pública, a de que ele não tem mais poder sobre você. E para um narcisista, perder esse poder é perder a própria identidade. Para sustentar o quarto golpe, é preciso disciplina interna. A tentação de mostrar que você está bem, de provar que venceu, de evidenciar que já não se importa, é grande. Mas qualquer demonstração vira brecha. O segredo aqui é que não há nada a provar. O seu estado de ser fala por você. É um silêncio que não é vazio, mas preenchido de presença. Uma presença que não se entrega para ser manipulada, que não precisa ser validada, que não está mais negociando seu valor. Essa postura, como diria Jung, é o fruto da integração, quando você não precisa mais projetar, nem aceitar a projeção do outro. O narcisista, ao sentir essa mudança, entra num território de instabilidade. Vai oscilar entre tentativas agressivas e sedutoras para retomar o controle. Um dia pode te atacar, no outro pode te oferecer exatamente aquilo que você sempre quis ouvir. Mas, ao contrário do que aconteceria antes, agora você reconhece o padrão e não entrega sua energia. Você responde com limites claros, simples e volta para o seu centro. Isso cria nele uma frustração crescente, porque todas as rotas que antes funcionavam agora o levam a um beco sem saída.
O mais intrigante é que o quarto golpe não destrói apenas a relação com o narcisista, ele desmonta todo um ecossistema interno que permitia a manipulação. Você começa a perceber que já não responde da mesma forma a outros tipos de chantagem emocional. Pessoas que antes conseguiam te prender em círculos de culpa ou obrigação já não encontram espaço para isso. Essa liberdade é perigosa para quem se beneficia de te manter preso. E é aí que o narcisista percebe que não perdeu apenas o controle sobre você, mas também o privilégio de te usar como exemplo, como troféu, como alvo. Esse golpe também tem um efeito curioso no ambiente ao redor. Quem antes acreditava nas versões e narrativas do narcisista começa a sentir que algo não encaixa. A sua postura tranquila, firme e inabalável faz com que as mentiras dele pareçam cada vez mais frágeis. É como se, ao retirar sua energia, você tivesse retirado também a cola que mantinha de pé toda a encenação. Aos poucos, o enredo dele começa a ruir por falta de sustentação, e ele se vê obrigado a buscar novas fontes para sobreviver. Mas nenhuma substituição tem o mesmo sabor, porque nada é tão eficaz quanto a pessoa que ele não conseguiu quebrar. No campo interno, o quarto golpe te traz um tipo de paz que antes parecia impossível. Não é euforia, não é alívio repentino. É uma serenidade densa, quase grave, que vem da consciência de que você não precisa mais dançar conforme a música de ninguém. Jung dizia que o verdadeiro poder não é o de controlar os outros, mas o de não ser controlado. E aqui, nesse ponto da jornada, você percebe que já não reage para agradar, para evitar conflito ou para se explicar. Você simplesmente é, e o ser nesse estado é inalcançável para a manipulação. Talvez a parte mais transformadora deste golpe seja a mudança de perspectiva. Você deixa de ver o narcisista como um inimigo a ser derrotado e começa a vê-lo como um capítulo encerrado de uma história maior, a da sua própria individuação. Isso não significa minimizar o dano ou esquecer o que aconteceu, mas significa que o centro de gravidade da sua vida mudou. Ele já não ocupa espaço no seu mapa emocional. E essa ausência é o golpe final dentro do golpe, porque para um narcisista, o esquecimento é pior do que a raiva. A raiva ainda é vínculo. O esquecimento é dissolução. O quarto golpe, portanto, é o ponto em que você se torna inatingível. Não porque construiu muros altos, mas porque aprendeu a não oferecer as chaves da sua fortaleza interna. É aqui que a manipulação perde sentido, que o jogo perde graça, que a presença dele perde peso. E nesse momento você entende que a maior vitória não foi vencê-lo, mas recuperar a si mesmo em um nível tão profundo que ninguém mais pode tocar. Jung sabia. Quando a psique encontra o seu centro, todo o resto que não está alinhado a ele desmorona por conta própria. E talvez seja exatamente isso que assusta tanto o narcisista no quarto golpe. O fato de que você não fez nada contra ele, e mesmo assim ele perdeu tudo. O poder, o acesso, a influência, a certeza de que podia te mover. Tudo se foi, não por uma batalha ruidosa, mas por uma decisão silenciosa, sustentada todos os dias, até que se tornou parte de quem você é. O quinto golpe é o que encerra o ciclo e, ao mesmo tempo, o transforma em algo irreversível. Ele não é apenas uma estratégia contra o narcisista. Ele é uma mutação silenciosa dentro de você. Se o primeiro golpe foi o silêncio mortal, o segundo o espelho opaco, o terceiro a desidentificação e o quarto a retirada emocional, o quinto golpe é a reconstrução do seu campo de realidade. É quando você não apenas se afasta do jogo dele, mas cria um universo interno e externo onde ele simplesmente não existe mais, nem como ameaça, nem como referência, nem como sombra. Jung diria que aqui o self assume o comando e tudo o que não está alinhado com ele é naturalmente expelido. O mais aterrorizante para o narcisista é que no quinto golpe você já não está reagindo, nem mesmo de forma contida. Você está criando, e toda criação é um ato de soberania. Até aqui, ele ainda podia acreditar que você estava, de alguma forma, preso a ele, mesmo que fosse para vencê-lo. Mas agora, nem isso. O foco se desloca
desloca de tal forma que o espaço onde ele atuava fica abandonado, e para um controlador, esse abandono é insuportável. Ele tenta, de todas as formas, arranjar uma brecha para se reinserir na sua narrativa. Mas a narrativa mudou de língua, de cenário e de autor. Ele não entende mais o enredo. O quinto golpe é marcado pela substituição simbólica. Você começa a preencher a sua vida com novas conexões, novas atividades, novas histórias que não carregam o DNA da manipulação. Não se trata de fugir ou ocupar o tempo para não pensar. É um realinhamento profundo. Você redescobre coisas que ficaram congeladas durante a relação. Retoma sonhos que havia abandonado. Resgata partes suas que o narcisista desdenhou ou tentou destruir. Jung ensinava que o inconsciente guarda tudo, inclusive o que foi sufocado, e que a individuação passa por trazer isso à luz. Aqui, o que estava soterrado volta a respirar. Essa reconstrução tem um efeito colateral inevitável. A sua energia muda. Pessoas percebem, ambientes percebem, até o seu corpo responde de outra forma. O narcisista sente isso como uma ruptura definitiva, porque a energia que antes ele conseguia ler, prever e manipular, agora vibra num padrão totalmente novo. É como se tentasse usar uma chave antiga numa fechadura que foi trocada. Ele insiste algumas vezes, mas ao perceber que nada abre, o desespero dá lugar ao reconhecimento silencioso da derrota. Não uma derrota que você celebrou, mas uma derrota que ele mesmo se impôs ao não conseguir impedir a sua transformação. O mais profundo no quinto golpe é que ele exige que você também encare o luto, porque ao reconstruir sua realidade, você precisa aceitar que aquela versão antiga de si mesmo, que acreditava que poderia salvar ou mudar o narcisista, não volta mais. Você mata o salvador interno, você mata o cúmplice inconsciente, você mata o espectador que tolerava abusos na esperança de colher afeto, e com isso você liberta a parte de si que sempre quis existir sem concessões. Essa morte simbólica é dolorosa, mas é ela que cimenta o fim definitivo do ciclo. Para o narcisista, assistir ao quinto golpe é como ver um fantasma ganhar carne e depois caminhar para um horizonte onde ele não pode seguir. Ele pode até tentar recriar situações do passado, provocar crises ou espalhar narrativas para te puxar de volta. Mas essas tentativas já não encontram ressonância. Você não precisa provar que superou. A sua vida se tornou a prova. E essa é a diferença mais dolorosa para ele. Não foi uma batalha vencida por um golpe dramático, foi uma transformação que ele não pôde impedir. Nesse estágio, o jogo não só acaba, ele perde o sentido. Você olha para trás e percebe que o narcisista já não é uma figura central na sua história, mas um capítulo necessário para que você chegasse aqui. Jung dizia que não existe luz sem atravessar a própria escuridão. O narcisista foi o catalisador dessa travessia, e o quinto golpe é o ponto em que você já não caminha contra ele, mas em direção a si mesmo. Essa inversão muda tudo, porque desloca o centro da narrativa de fora para dentro. O curioso é que o quinto golpe não precisa de presença física para funcionar. Mesmo que o narcisista esteja distante, ele sente o corte. É um tipo de perda que não tem rosto, não tem som, mas que ecoa como ausência absoluta. É a certeza de que ele não terá mais acesso, de que não existe mais uma porta aberta, de que até o seu silêncio agora é ocupado por algo maior do que ele. Isso é devastador para quem vive da ideia de ser indispensável. Aqui, ele descobre que nunca foi. Você também percebe que, no quinto golpe, não há espaço para revanche. A vingança perde o sabor porque você já não se alimenta desse prato. O que existe é um senso quase sagrado de preservação, não por medo, mas por honra própria. É o momento em que você entende que a sua energia é recurso vital e que não se desperdiça o que é vital em guerras que já terminaram. Isso não é frieza. É sabedoria adquirida pelo fogo da experiência.
O resultado final desse golpe é que a sua vida começa a florescer de um modo que seria impossível enquanto o narcisista ocupava o centro. As cores voltam, os sons voltam, os sentidos se aguçam. Pessoas que ressoam com a sua nova frequência aparecem e relações genuínas começam a substituir o vazio que antes ele preenchia. Você não está apenas livre, você está vivo de um jeito novo. E no fundo, essa é a maior punição que um narcisista pode receber. Saber que todo o esforço para te quebrar acabou sendo o que te tornou mais inteiro. E assim, o quinto golpe se completa sem precisar de explosões ou gestos teatrais. Ele é silencioso, mas irreversível. Invisível, mas absoluto. E quando ele se instala, não há retorno. Nem para você, nem para o controle que o narcisista acreditava ter. Jung diria que nesse momento, você não é mais apenas alguém que sobreviveu à sombra, mas alguém que aprendeu a dançar na luz sem precisar olhar para trás. Há momentos na vida em que não há retorno. Não porque alguém tenha fechado a porta por nós, mas porque, ao atravessá-la, entendemos que já não somos mais a mesma pessoa que chegou até ali. O silêncio, os espelhos, a retirada, a desidentificação e a reconstrução não foram apenas estratégias, foram estágios de um renascimento. Jung dizia que a individuação é um chamado que não se recusa, e quando respondemos, a antiga pele se desfaz por si. E é nesse espaço nu, limpo de antigos pactos, que a verdade se instala, não como grito, mas como sussurro eterno. Você talvez não perceba de imediato, mas algo já mudou. É como se o ar tivesse outra densidade, como se o mundo ao redor estivesse levemente fora do eixo antigo e agora começasse a se alinhar ao novo centro que pulsa dentro de você. O narcisista, outrora o centro da sua órbita, agora é apenas um ponto distante num céu que deixou de importar. E mesmo que o eco das velhas batalhas ainda ressoe às vezes, ele já não dita o ritmo dos seus passos. O mais belo e ao mesmo tempo mais desconcertante é que a vitória não veio pela destruição do outro, mas pela reconstrução silenciosa de si. Como um jardim que floresce em terreno antes devastado, a sua nova vida começa a brotar sem pedir permissão, sem se anunciar. Jung nos lembraria que é nesse florescer discreto que mora o verdadeiro poder, aquele que não depende de plateia para existir. E quando olhar para trás, talvez perceba que cada golpe não foi uma arma voltada contra alguém, mas um gesto de resgate voltado para dentro. O primeiro, ao devolver o silêncio. O segundo, ao expor o reflexo. O terceiro, ao dissolver papéis antigos. O quarto, ao retirar o alimento emocional. O quinto, ao erguer uma realidade onde ele já não existe. Todos, juntos, formaram não um campo de batalha, mas um caminho sagrado que você percorreu para voltar para casa. Não espere que o mundo entenda essa jornada. A transformação mais profunda é invisível aos olhos que só sabem ver o óbvio. Ela se manifesta em pequenas escolhas, em ausências de reação, em presenças seletivas. É a calma no olhar quando antes havia urgência. É o passo firme quando antes havia hesitação. É a respiração livre quando antes havia nó na garganta. E se algum dia cruzar novamente com as sombras que antes te cercavam, perceberá algo extraordinário. Elas já não te tocam da mesma forma. Não porque elas tenham mudado, mas porque você aprendeu a habitar uma luz que não se apaga ao primeiro sopro. Essa é a liberdade que não se negocia. É a herança invisível de quem atravessou o abismo e descobriu que o chão estava dentro de si o tempo todo. Permita-se, então, caminhar sem pressa. Cada passo agora é seu, e cada instante carrega a semente de uma vida que ninguém pode roubar. Jung sabia que a jornada real não termina na vitória sobre o outro, mas no encontro consigo mesmo. E é nesse encontro que o passado se torna apenas memória, e o futuro deixa de ser ameaça para se tornar convite. Talvez a grande revelação seja essa. O narcisista nunca foi o verdadeiro inimigo. Ele foi o portal. Doloroso, exigente, implacável, mas ainda assim, o portal pelo qual você precisou passar para acessar a força que hoje sustenta cada batida do seu coração. E agora que você atravessou, não há mais volta.
O que está do outro lado é seu por direito. Se essas palavras tocaram algo em você, não as deixe morrer no silêncio. Partilhe-as. Comente o que encontrou aqui de mais verdadeiro. Leve essa mensagem a quem ainda caminha na escuridão que você conheceu de perto. Inscreva-se para continuar essa conversa, que não termina com este vídeo, porque ela não é só minha, ela é nossa e é viva. E lembre-se, quando a sua luz não precisa mais provar que existe, nenhuma sombra pode lhe roubar a clareza.